Nesse ano de 2021, vocês acompanharam comigo muitos vídeos assustadores e juntos levamos vários sustos. E o apoio de vocês foi muito importante nessa jornada. E desde já agradeço a vocês por tudo. E que no ano que vem possamos estar aqui com muitos vídeos assustadores e arrepiantes. Um grande abraço e confira hoje os vídeos mais assustadores que foram exibidos aqui no canal no ano de 2021. Nesse vídeo, alguns investigadores paranormais estavam explorando um rancho assombrado. E durante a estadia deles no local, várias coisas estranhas aconteceram, como uma porta que se abriu bruscamente bem na frente deles. E depois que eles entraram, a mesma porta se fechou sozinha. E nesse mesmo cômodo, uma janela se abriu sozinha, deixando eles bem assustados. E muitas outras coisas aconteceram no local. Porém, em um certo momento, eles escutaram um barulho muito alto que vinha de um dos cômodos. E quando um dos rapazes foi olhar, a porta se fechou bruscamente e quase atingiu ele. E após isso, eles escutaram um barulho que vinha de um dos banheiros, e um dos rapazes pegou a câmera para filmar. E enquanto ele filmava, ele acabou vendo algo que deixou ele em pânico. Agora dê uma olhada no que ele gravou com a câmera do seu celular. Ele disse que havia visto uma criatura no canto da parede do banheiro. E seus amigos resolveram entrar para ver. Porém, por mais que eles procurassem, não havia nada lá. Só que enquanto eles estavam dentro do banheiro, a porta se fechou sozinha. E por mais que eles tentassem, a porta não abria. E enquanto um dos rapazes estava tentando abrir a porta, um outro rapaz sente uma pancada bem forte na cabeça. E como se isso não fosse suficiente, a porta de repente se abre, acertando com muita força o braço de um dos rapazes. Agora preste atenção no que foi filmado, no exato momento em que a porta abriu. Quando a porta se abre, dá para ver nitidamente uma névoa branca. E tudo indica que foi aquilo que abriu a porta, acertando com muita força o braço do rapaz. Esse vídeo foi enviado pelo canal Life of Luxury, e nesse vídeo eles estavam se preparando para ajudar uma mulher que diz que está escutando vários barulhos estranhos durante a noite. E são barulhos como arranhões e até gritos. E em um certo dia ela desceu em seu porão e acabou filmando algo muito estranho. Após isso, ela muito assustada, resolveu pedir ajuda a esses dois rapazes, que já estão acostumados a lidar com essas coisas. E após eles conversarem com ela, decidiram espalhar câmeras pela casa e passar a noite no carro monitorando para tentar descobrir o que acontece durante a noite. E eles ficaram no carro monitorando por algum tempo. Porém, em certo momento, eles acabaram pegando no sono. E quando isso aconteceu, algo muito assustador sai da porta do porão e começa a andar pela casa.
E quando os rapazes acordaram, perceberam que as câmeras estavam no chão e que só a câmera do quarto da mulher estava ligada e dava para ver uma criatura muito estranha próximo à cama dela. E pelo que parece, essa criatura estava se alimentando dela de alguma forma. Ao ver isso, os rapazes correram rapidamente para dentro da casa. E quando chegaram lá, eles foram recebidos por aquela criatura assustadora. Mesmo assim, eles conseguiram tirar a mulher de dentro da casa. Esse vídeo é só para entretenimento, mas essa criatura com certeza causa pesadelos. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Vlad Res 9. Ele e mais um amigo estavam explorando uma casa antiga, que além de assustadora, pelo que parece, pessoas vão até lá para fazer rituais. E enquanto ele estava na casa, escutou alguns barulhos, e em um certo momento, enquanto ele procurava de onde o barulho estava vindo, ele deu de cara com algo que deixou ele muito assustado. Quando ele passou pela porta, deu de cara com o que parece ser uma pessoa usando uma roupa branca. E na hora ele toma um grande susto. Porém, quando ele vai lá para ver quem ele havia filmado, não encontra nada e fica se perguntando se realmente havia visto alguma coisa. E depois disso, ele continua andando pela casa, chegando até um quarto, e nesse quarto ele encontra um círculo de velas, e no meio desse círculo havia um papel com várias coisas estranhas escritas nele. E em meio a tantas coisas estranhas, ele encontrou uma mecha de cabelo, e por algum motivo ele decidiu queimar ela. Porém, quando ele fez isso, algo muito estranho aconteceu. Ele escutou um grito e uma batida bem forte na porta, e isso deixou ele bem assustado. Mas mesmo assim, ele continuou naquela casa, e algum tempo depois, acabou gravando algo que deixaria qualquer um com medo de ficar ali. Ele filmou mais uma vez uma pessoa com uma roupa branca, só que dessa vez essa pessoa estava saindo de um dos quartos. E após isso, ele começou a procurar um jeito para sair daquela casa. Só que enquanto ele estava em um dos corredores, uma coisa acontece, deixando ele ainda mais assustado. Após isso, ele sai correndo, e enquanto eles estavam procurando a saída, encontram um túnel e decidem entrar nele para saírem daquele local. Porém, enquanto eles estavam descendo, algo parece não estar gostando da presença deles naquele local. Ao ver esse vídeo, descartei a possibilidade de ser um fantasma. Mas provavelmente pode ser algum membro de alguma seita que estava naquela casa fazendo algum ritual. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Nerve Paranormal, que é um canal de um investigador paranormal da Rússia. E nesse vídeo ele estava explorando uma mansão assombrada. E durante a sua exploração, dava para notar que é um local bem deteriorado e perigoso. Porém, em um certo momento da filmagem, ele pegou um apito que serve para invocar os espíritos que estão naquela casa. E após apitar por 2 vezes, ele percebeu que uma cadeira havia se movido próximo a ele. E ao perceber isso, ele na mesma hora se afastou.
Após isso, ele ficou filmando e a cadeira mais uma vez se moveu, só que dessa vez com mais força e de uma forma muito mais nítida. Após isso, ele vasculhou cada canto obscuro daquela casa, e após andar por quase todos os quartos, enquanto eles estavam em um dos corredores, começaram a escutar um barulho muito alto, como se fosse alguém forçando uma porta. Eles foram até o local onde haviam escutado o barulho. E quando chegaram lá, ficaram bem assustados com o que presenciaram. Возможно, смотри, шпингалет закрыт. Após isso, enquanto eles filmavam a porta, algo faz um barulho no andar de baixo. Só que enquanto eles estavam descendo, dá para ouvir um barulho de uma porta se abrindo. E eles na mesma hora voltam e percebem que aquela porta que estava batendo se abriu sozinha. E após isso, eles ficaram tentando entender como uma porta que estava fechada se abriu sozinha, sem que ninguém encostasse nela. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Paranoiax, que é um canal da Áustria. E esse canal faz várias investigações sobrenaturais. E nesse dia, eles estavam dirigindo por uma estrada muito escura. E como podemos ver, é uma estrada muito tenebrosa. Porém, em um certo momento, eles avistam algo muito estranho na beira da estrada. Agora, mais uma vez, peço a você que preste bem atenção, pois o que verá agora é algo que tem muita chance de te causar pesadelos essa noite. Abi o ne? Orada birisi mi vardı, bana mı öyle geldi? Eles avistam o que parece ser uma mulher na beira da estrada. E ao ver isso, eles decidem parar o veículo, talvez pensando que seria uma pessoa precisando de ajuda. Porém, quando eles param o carro, a mulher do nada desaparece, bem na frente deles. E após isso, eles descem do carro e tentam encontrar o que quer que seja aquilo. Porém, por mais que eles tentassem encontrar, aquela mulher misteriosa já havia desaparecido. Não sei vocês, mas eu achei esse vídeo muito realista e assustador. O caso que veremos agora é de um homem chamado Gregory, que herdou uma antiga casa de seu falecido avô. E essa casa é em um lugar muito afastado, no meio de uma floresta. E para conhecer o lugar, ele decidiu passar alguns dias no local. Até então, estava tudo tranquilo, até que um dia, enquanto ele andava pela floresta, ele encontrou o que parece ser um tipo de amuleto. E a princípio, ele pensou que era algum tipo de brincadeira de alguém para tentar assustar ele. Porém, em um certo dia, quando ele acordou e abriu a sua porta, ele encontrou um desses amuletos pendurado na maçaneta de sua porta. E isso deixou ele bem assustado. Porém, pelo que parece, era apenas o começo de um enorme pesadelo. Em um certo dia, quando ele estava voltando da cidade, percebeu um movimento estranho em seu quintal e decidiu pegar o seu celular para tentar registrar o que quer que fosse aquilo.
E em uma das fotos que ele tirou, deu para ver uma pessoa em pé, olhando na direção da casa dele. Porém, antes que ele tirasse mais uma foto, essa pessoa misteriosamente se virou e desapareceu em meio à floresta. Porém, essa não seria a única vez que ele veria essa pessoa. Em um certo dia, ele estava em sua casa e percebeu mais uma vez que aquela pessoa misteriosa estava observando a casa dele. Então, silenciosamente, mais uma vez ele pegou o seu celular e acabou filmando algo que tenho certeza que ele nunca mais irá esquecer. Na filmagem deu para ver o que parece ser uma mulher sem os cabelos. Porém, o mais assustador é que quando ela se vira, dá para ver que ela não tem olhos. Mas mesmo assim, ela se vira na direção dele, como se pudesse enxergar normalmente. Gregory, ao ver essa cena, na mesma hora ele para de gravar e entra para dentro de sua casa. E em seu Twitter, ele afirma que tudo o que ele viveu foi real. E você, o que pensa sobre esse caso? Esse vídeo é de um canal de 2 amigos, e esse canal em questão é dedicado a carros e todo tipo de conteúdo relacionado à mecânica automotiva. Porém, alguns de seus vídeos vêm chamando a atenção, fazendo algumas pessoas acreditarem que a oficina onde eles gravam é mal assombrada. Em um certo dia, enquanto eles estavam gravando na frente de um carro, alguns inscritos notaram que um guincho hidráulico andou sozinho, como se alguém estivesse empurrando ele. As what happens when you put a lot of energy into something, we actually love it. Like, this car is actually freaking awesome, and I think it's actually worth finding out what's wrong with it so we can fix it. It's worth saying as well that this issue that we have is the same thing that would happen if you actually didn't have any... O que chama a atenção é que esse tipo de guincho é uma ferramenta muito pesada. Porém, essa não foi a única coisa que aconteceu. Em um outro dia, enquanto eles estavam gravando, uma madeira cai sozinha atrás deles. So, let's get to work, people. It's gonna be... What do you want? What is going on? What do you want from us? Seriously? O rapaz, ao ver isso, chega até a brincar com a situação, mas dá pra notar que no fundo ele está bem nervoso. Em um outro dia, após eles darem início ao vídeo, uma caixa caiu sozinha, como se alguém tivesse empurrado ela. Quality work right there. Anyway, we did get it running enough to see that the turbocharger was spinning. It's getting oil, but we've actually got to make it run. Spinning. It's getting oil, but we've actually got to make it run. That was weird. We've actually got to make it run. Não sei o que está acontecendo nessa oficina, mas pelo que parece, eles já estão se acostumando com o fantasma. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Halt in Jersey. E nesse vídeo, podemos ver uma menina sentada no chão, brincando com seu gato. E ela parece estar bem tranquila, até que de repente, algo muito assustador e tenebroso acontece. Ela estava ali tranquila, mas de repente a cadeira da sala de jantar se move sozinha. E quando ela se move da primeira vez, a garota só dá uma olhada, talvez pensando que seria só isso. Porém, depois que a cadeira se move a primeira vez, não demora muito para ela fazer um movimento muito brusco, como se alguém realmente tivesse puxado ela. A garota, ao ver isso, na mesma hora se levanta assustada, e a pessoa que gravava, na mesma hora repentinamente para de gravar, talvez por medo de algo pior acontecer.
Algumas pessoas acreditam que seja uma prova real. Mas você, o que pensa sobre isso? A Indonésia é um país cheio de mistérios e lendas. E hoje existem alguns canais que se aventuram a encontrar as criaturas mitológicas que habitam os lugares mais tenebrosos do país. E nesse vídeo, um grupo de amigos estavam em um local onde um deles anteriormente havia filmado uma criatura muito assustadora. Após gravarem esse vídeo, eles decidiram voltar ao local onde a criatura vive para levar uma espécie de oferenda. E após acenderem vários incensos, eles ficaram de longe, esperando a criatura aparecer. E não demorou muito para ela surgir de dentro do mato. Oh my god, damn! Kau lihat? Oh, dia itu. Oh, dia itu. Porém, um dos rapazes decidiu se aproximar da criatura, achando que estava tudo bem. Mas em um certo momento de descuido dele, algo muito assustador aconteceu. Tupain. Após a criatura se levantar, o rapaz na mesma hora cai desacordado, tendo que ser ajudado pelos seus amigos. E só depois de alguns minutos que ele consegue se levantar. Que tipo de criatura é essa? E o que será que ela fez com esse pobre homem? Nesse vídeo, dois rapazes estavam indo investigar uma casa, onde habita uma mulher que está sendo atormentada por demônios. E quando chegaram lá, ela educadamente recebeu eles. Então se sentaram e começaram a conversar. E até aí estava tudo certo. Porém, em um certo momento, ela começou a agir de uma forma estranha, olhando para trás. Enquanto ela olha para trás, algo acontece e transforma essa entrevista em algo muito assustador. Dá para escutar um barulho de algo sendo quebrado e não demora muito para a porta se fechar sozinha. E ao ver isso, a mulher solta uma gargalhada, como se estivesse gostando do que está acontecendo. Como se já não fosse o bastante, as coisas ficam ainda pior. A luz misteriosamente se apaga sozinha, deixando tudo no verdadeiro breu. Quando eles acendem uma lanterna, percebem que a mulher havia desaparecido da sala. E ao ver isso, eles começam a andar pela casa, procurando a mulher. Porém, por mais que eles procurassem, não encontravam a mulher em lugar nenhum. Então eles decidiram descer para o porão da casa. E quando eles estavam descendo, uma porta fechou sozinha atrás deles. Depois de algum tempo, ele decidiu fazer uma filmagem em frente a um espelho e acabou filmando algo que deixou ele muito assustado. A mulher apareceu com um olhar muito assustador atrás de um dos rapazes, parecendo estar possuída. E ao ver ela, ele chegou a se virar para filmar. Porém, ela não estava mais lá. E após isso, eles acharam melhor ir embora daquela casa. E enquanto estavam indo embora, chegaram a ser perseguidos por aquela mulher. Allahümme salli ala seyyidina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Se eu fosse eles, nunca mais voltaria naquela casa.
Quem já é mais antigo aqui no canal, com certeza já ouviu falar de Parker e Chester, do canal Life of Luxury. E eles basicamente são dois rapazes que ajudam pessoas que sofrem com alguma presença misteriosa em suas casas. E nesse vídeo, eles haviam recebido um e-mail de uma mulher chamada Bailey. E em seu e-mail ela disse que um dia, quando ela voltou da faculdade, percebeu que a mãe e a irmã haviam partido. E em sua casa, ela só encontrou seu pai. Porém, ela falou que está com muito medo dele. E ultimamente, ele está agindo de uma forma muito estranha, como se não fosse mais a mesma pessoa. E para provar isso, ela até enviou um vídeo para os rapazes. Dad? What are you doing? Então, na tentativa de ajudar, Parker e Chester foram até a casa dela. E quando chegaram lá, ela recebeu eles, mas disse que era para falar embaixo para não acordar o pai dela. You have to be quiet. My dad's sleeping. E após entrar, eles conversaram com ela e ela deu mais alguns detalhes sobre o que está acontecendo. E ela disse que quando chegou em casa, encontrou um papel na mesa, que estava escrito: "Eu e a irmã vamos se alimentar da mamãe." Após isso, os rapazes foram até o quarto do pai dela para instalar uma câmera. E quando chegaram lá, não encontraram ele, então aproveitaram para investigar um pouco. E enquanto olhavam o quarto, um dos rapazes encontrou uma TV e uma fita VHS com um vídeo muito estranho gravado nela. Após isso, eles saíram do quarto, e enquanto instalavam outras câmeras na casa, eles escutaram um choro que vinha do quarto da mulher. E quando eles entraram no quarto, ficaram super assustados. Eles viram que o pai dela realmente está com problemas. Então eles cordialmente conversaram com ele e pediram para ele sair do quarto da filha. Sir, it's getting late. Maybe you should go to bed? Okay, he's leaving. Come on, go. Após ele sair, os rapazes foram se deitar para conferirem as imagens no outro dia. Porém, durante a noite, as câmeras gravaram cenas incrivelmente assustadoras. Após algum tempo, Parker acordou com notificações enviadas pela mulher. E ao ver as mensagens, ele se levantou, deixando seu amigo dormindo em um sono profundo. E enquanto Parker estava no outro quarto, o amigo dele acordou com um barulho estranho. E quando ele foi olhar, olha o que aconteceu. Bailey? A mulher se transformou e puxou Chester para dentro do armário. E quando Parker escutou seu amigo gritando, ele correu na mesma hora para ajudar.
Após isso, eles não pensaram duas vezes e saíram correndo para bem longe daquela casa. Explorar lugares abandonados é um hobby muito perigoso, pois nunca sabemos o que poderemos encontrar nesses lugares. E nesse vídeo que veremos, um homem estava andando por um local muito escuro, e enquanto ele anda pelo local, dá para perceber que o local está abandonado há muito tempo. Porém, nessa noite, esse pobre homem iria viver um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Enquanto ele estava filmando, ele acabou dando de cara com uma pessoa muito assustadora, parado no escuro. E o que deixa isso assustador é não saber o que essa pessoa está fazendo ali, e nem quais eram as suas intenções. Porém, nesse dia, a pessoa que gravava teve uma atitude muito inteligente. Na mesma hora ele saiu correndo, sem querer saber se aquilo era uma pessoa ou algum fantasma. Esse vídeo foi enviado pelo canal Clip Store do Japão. E nesse dia, esse rapaz estava investigando sozinho uma casa abandonada, na cidade de Nagasaki. E segundo a história, nessa casa uma família inteira teria perdido a vida, de uma forma muito misteriosa. E assim que ele chegou na casa, começou a andar um pouco, para conhecer o local. E dá para ver que a casa está em bom estado, mas está completamente abandonada. E só isso já é muito assustador. Mas para piorar, enquanto ele estava olhando um calendário antigo, deu para escutar algumas pegadas, como se fosse alguém descendo as escadas. Após isso, ele ficou apavorado, pensando que poderia ser alguma pessoa perigosa dentro da casa. E mesmo com medo, ele decidiu subir as escadas. E lá em cima, ele se assustou quando viu uma faca de cozinha em cima de uma mesa. Só de ver essa faca, ele deve ter pensado muitas coisas, tendo em vista a história terrível da casa. Mas enquanto ele estava observando a faca, deu para escutar um barulho que parecia um sino tocando dentro da casa. Esses sinos são muito utilizados em funerais budistas. Porém, mesmo sem saber do que realmente se tratava, ele andou por toda a casa e não encontrou ninguém. E depois de sentir um clima muito pesado no local, ele não conseguiu ficar nem mais um minuto dentro daquela casa e achou melhor ir embora daquele local. Mas antes dele sair, algo assustador foi filmado pela câmera. A câmera filmou um par de pernas flutuando atrás dele, e nesse momento ele não percebeu nada, mas com certeza deve ter ficado muito assustado quando foi revisar as imagens. Nesse vídeo, Luan Mendes e sua equipe estavam indo investigar um local terrível que já está abandonado há muito tempo. E nesse local existe a lenda de um demônio que habita o sótão da casa. E ultimamente as pessoas têm visto a aparição de uma freira no local. E nesse dia, Luan Mendes e sua equipe foram para o local na tentativa de gravar a aparição da freira. E assim que eles entraram na casa, foi possível escutar algumas batidas que vinham do segundo andar.
Tá mexendo, vai cair o teto, vai cair, sai daí! Depois disso, eles foram investigar o segundo andar. E lá em cima, todos começaram a sentir uma falta de ar. E a lanterna de um dos amigos dele, do nada desligou sozinha. E esse era o aviso de que algo terrível iria acontecer. Demônio do sótão! É você que está se materializando na feira? Hã? Mano, a minha perna parou. Eles viram uma figura horrível subindo as escadas, de uma forma muito assustadora. E ao ver isso, eles na mesma hora saíram correndo muito assustados. E depois de conseguir descer as escadas, eles foram para o lado de fora, onde acabaram filmando algo observando eles pela janela. Estranho, né, mano? Ai! Olha lá, Luan! Sai! Sai! Ela tá ali em cima, mano! Que diabos era aquilo que apareceu nas escadas? E por que, quando eles saíram, continuou observando eles? Seria isso a aparição da freira? Ou isso pode ser algo muito pior? Algumas pessoas, só de escutar a palavra cemitério, já ficam arrepiadas e até chegam a fazer o sinal da cruz. Agora imagina andar por um cemitério durante a noite. Com certeza não é uma tarefa muito fácil para algumas pessoas, mas para um aventureiro da Tailândia é algo muito normal. O nome do canal dele é Gangue com Medo de Fantasma. E nesse dia, ele estava junto de um amigo em um cemitério, destinado a pessoas que faleceram e por algum motivo não tiveram parentes para procurar por elas. Mas nesse dia, esse rapaz decidiu fazer uma espécie de experimento. Ele decidiu se deitar em uma das tumbas que estava aberta, para ver se alguma coisa aconteceria. Agora já peço a você que segure firme, pois o que será mostrado aqui é algo muito assustador. Ele ficou um bom tempo ali deitado, sem nada acontecer, até que de repente a camisa dele é puxada com muita força, como se alguma coisa estivesse pedindo para ele sair de dentro daquela tumba. Eu, quando vi isso, fiquei muito assustado e confesso que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Mas não parou por aí. Enquanto ele contava para os seus amigos o que havia acontecido, algo muito assustador foi presenciado por todos naquela noite. Como podemos ver, alguma coisa puxou ele para trás, derrubando ele no chão. E após esses acontecimentos, ele e seus amigos na mesma hora saíram correndo para longe daquele cemitério. Eu sinceramente não consigo explicar o que aconteceu aqui, mas se você tem alguma ideia, por favor deixe aí nos comentários. Nesse vídeo, um homem estava em uma floresta da Geórgia, e o intuito dele era sobreviver 60 dias sozinho na mata. Porém, durante a estadia dele na floresta, as coisas começaram a ficar estranhas. Em uma noite, ele começou a escutar alguns gritos próximo ao seu acampamento. Mesmo indo lá fora, ele não conseguiu identificar de onde o grito estava vindo. E enquanto ele procurava, chegou a escutar uma espécie de rugido que fez ele correr na mesma hora.
E depois de chegar em seu abrigo, ele ficou ali filmando, temendo que o que quer que seja aquilo viesse atrás dele. Até que de repente, algo muito assustador foi presenciado por ele. Oh my God. Mesmo assustado, ele passou a noite no local. E no outro dia, enquanto estava claro, nada de estranho aconteceu. Mas vocês sabem que quando a noite chega, as coisas ficam muito mais sinistras e assustadoras. E durante a noite, um misterioso enxame de insetos apareceu no acampamento, forçando ele a sair de dentro de seu abrigo. Porém, enquanto ele estava lá fora procurando um local livre de insetos, acabou dando de cara com algo muito tenebroso. Ele viu uma figura baixada, e quando ele se aproximou, aquela coisa olhou para ele e gritou de uma forma muito assustadora, que fez ele correr na mesma hora com muito medo. Esse vídeo provavelmente é feito para entretenimento, mas com certeza é um vídeo muito bem feito e assustador. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal árabe. E nesse dia, um investigador estava em um local que é assombrado por um djinn muito perverso. E enquanto ele estava no local, ele viu o exato momento em que o djinn passou na frente dele, deixando apenas a sua vestimenta para trás. Ele foi até lá e não encontrou nem sinal daquela figura tenebrosa. Porém, um pouco mais tarde, ele filmou quando o djinn desapareceu no meio de uma cortina de fumaça. A impressão que dá é que esse ser maligno está brincando de esconde-esconde com ele, sem falar nos gritos assustadores que foram escutados naquela noite. Porém, o momento mais assustador foi quando o cameraman foi encontrado de uma forma muito estranha na presença do djinn. Câmera foi encontrado desacordado e de ponta cabeça. E enquanto isso, a entidade maligna ficou no canto da parede, rindo de tudo que estava acontecendo. Ahmad? Aqui nesse vídeo, um homem está caminhando por uma casa abandonada durante a noite, provavelmente para tentar gravar alguma experiência paranormal. E em alguns momentos, ele até chega a sentir um arrepio no braço, mas isso não desanima ele. Nessa noite, ele está decidido a continuar a sua investigação, até que de repente, ele dá de cara com algo muito bizarro dentro da casa.
ele deu de cara com uma figura arrepiante que colocaria qualquer pessoa para correr. E correr foi a única reação que ele teve nessa hora. Agora me diz aí o que você faria se desse de cara com uma coisa dessas no meio da noite. Nesse vídeo, Parker e Chester do canal Life of Luxury receberam um e-mail de uma mulher de 18 anos chamada Chloe. E no e-mail ela dizia que mora em uma casa no meio do nada, junto de seu pai e seu irmão. Porém, de um tempo para cá, ela tem acordado com gritos no meio da noite. E ela diz que não faz ideia de onde que eles estão vindo. Só que um fato interessante é que quando ela pergunta para o seu pai sobre os gritos, ele fica muito bravo. E em uma certa noite, ela foi até o quarto do pai para ver se encontrava alguma explicação. E enquanto ela gravava, acabou encontrando isso. Então, após receberem esse vídeo, Parker e Chester foram até a casa dela. E quando chegaram lá, ela muito assustada recebeu eles. Hi, are you Chloe? Yeah, I am. E assim que eles entraram na casa, levaram um susto quando o pai dela apareceu. Hi, are you her father? Yeah, we're friends with your daughter. Dá para ver que o pai dela não está nada bem, mas mesmo assim eles se sentaram e começaram a conversar. E durante a conversa, ela contou que o pai dela era cirurgião de uma empresa de medicina e após ser mandado embora, ele ficou muito deprimido e passa a maior parte do tempo no porão da casa. E ela disse que por várias vezes já escutou o pai dela gritando. Ao saberem disso, eles pediram para dar uma olhada no porão da casa. E lá embaixo em uma gaveta, eles encontraram algumas coleiras com os nomes dos filhos e do cachorro da família. E um pouco mais à frente, eles viram uma mesa com vários instrumentos cirúrgicos em cima dela. Só que o mais estranho foi uma jaula e uma caixa com um monitor ligado nela, indicando que alguma coisa viva estava lá dentro. Dude, what is this? What? Dude. Antes mesmo deles olharem o conteúdo da caixa, eles escutaram um grito lá em cima e decidiram subir para olhar. E assim que subiram, acabaram dando de cara com o pai dela no corredor. Parker, come here. What's wrong? Dude, her dad's here. Excuse me, sir. We were just downstairs and heard screaming. Did something happen? My baby can't play with you boys. Hey. Depois disso, eles foram até o quarto de Chloe e encontraram ela deitada em uma cama, como se estivesse muito doente. Algum tempo depois, os rapazes esperaram o pai dela sair do quarto para instalar uma câmera escondida. E enquanto instalavam a câmera, eles acabaram encontrando mais coisas estranhas. What? E em um computador velho, tinha várias fotos bizarras. Is that Chloe? Depois de instalarem as câmeras, eles foram se deitar em um dos quartos. E durante a madrugada, coisas muito bizarras aconteceram. E deu até para ver quando o pai dela levou ela para o porão.
dia, quando eles acordaram, se deram conta de que Chloe não estava no quarto. E nas filmagens, eles viram tudo o que havia acontecido. Então eles desceram para o porão para tentar encontrá-la. E lá embaixo, eles não encontraram nada. Já na segunda noite, enquanto eles dormiam, mais coisas estranhas foram gravadas. Deu para ver que um monstro muito estranho saiu de dentro de uma caixa, e esse bicho começou a chorar e acabou acordando os rapazes. E nessa hora, os rapazes desceram para o porão e acabaram dando de cara com algo que fez eles correrem para fora daquela casa. What? What was that? What's it doing? Pelo que parece, o pai da Chloe fez alguma coisa com ela, transformando ela nesse monstro horrível. Como sabemos, esse vídeo é feito para entretenimento, mas de qualquer forma é um conteúdo muito interessante e assustador. Yun! Putang ina, shit! Yun na. Baliktad ko lang yung camera. Para... Sino kaya yun? Ano to? Ayan, dito. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Mystery JL. E nesse dia, eles estavam investigando um antigo orfanato abandonado. E nesse local, muitas coisas ruins já aconteceram. E algumas pessoas até chegaram a perder as suas vidas, transformando esse local em um daqueles que ninguém se atreve a chegar perto. Mas os rapazes do canal Mystery JL estavam dispostos a ir a fundo nessa investigação. E para a surpresa deles, enquanto estavam lá, acabaram presenciando coisas muito estranhas. Enquanto filmavam, uma voz pôde ser escutada por eles. O que foi? Ai, Deus, sim! Ao escutar essa voz, eles tiveram a certeza de que não estavam sozinhos nesse lugar. E um pouco mais tarde, a câmera filmou alguma coisa observando eles. Dá para ver o que parece ser a silhueta de um menino olhando para eles. Mas eles parecem não perceber nada e continuam andando pelo local. Até que de repente são surpreendidos por um tipo de choro muito estranho dentro desse maldito orfanato. Oi? Onde foi, ué? Mas uma das coisas mais assustadoras que eles gravaram foi um vulto que passou muito rápido atrás deles. Que? Ao ver aquilo, eles foram correndo até onde o vulto passou.
E quando chegaram lá, não encontraram nem sinal do que havia passado por ali. No, para cá, para cá, para cá. Esse local foi palco de muito sofrimento, e não é de se espantar de que alguma coisa permaneça habitando as paredes desse lugar. O vídeo que veremos agora foi enviado para o YouTube pelo canal Cabaleiro Paranormal, e no vídeo ele estava investigando um prédio desativado, onde muitos investigadores passaram por experiências assustadoras. E assim que ele chegou no local, começou a sentir alguns calafrios, como se alguma coisa estivesse bem perto dele. Mas isso não parou ele. Ele continuou firme na sua investigação. Porém, em um certo momento da noite, deu para escutar uma espécie de risada, daquelas que deixa qualquer pessoa arrepiada. Dime tu nombre real. Uy, cabrón, escuchen. Uy, cabrón, escuchen. Assim que ele escutou isso, ele começou a subir as escadas. E enquanto ele subia, algo muito assustador apareceu para ele. Uy, cabrón, escuchen. Ay, güey. Ay, cabrón. No mames. Assim que ele viu aquilo, ele correu para tentar de alguma forma perseguir aquela coisa. E por mais que ele procurasse, o que quer que seja aquilo já havia desaparecido. Já em uma outra noite, ele voltou para esse prédio para tentar mais uma vez gravar essa entidade enganadora. E pelo que parece, essa não foi a melhor decisão. Enquanto ele pedia para ela se manifestar, a entidade se apresentou para ele de uma forma muito assustadora. Vamos, manifiéstate. No te tengo miedo. Uy, güey, ¿qué fue eso? Uy, escuchen. Ay, cabrón. Ay, hijo de la chingada. Aquela entidade apareceu bem na frente dele e deu um grito. E ele, na mesma hora, muito assustado, acabou caindo no chão. E depois de se levantar, ele saiu correndo para fora do prédio. E já do lado de fora, ele se deu conta de que aquela entidade ainda estava observando ele. Ai, güey. Pelo que parece, essa entidade tem o poder de enganar e mudar de forma, pois quando apareceu lá dentro, não tinha mais do que 1,5 metros. Já quando apareceu na janela, a entidade parecia muito mais alta do que antes. Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima!